Neste caso temos um artigo focado na teoria dos usos e gratificações aplicada à área da animação, direcionada para o cinema e para os jogos digitais. Antes só fazer um pouco também uma espécie de pré-introdução. Neste caso, eu estou a começar o meu doutoramento, neste preciso momento, nos mídias digitais no Porto, e estou naquela fase em que me apetece investigar tudo e mais alguma coisa. Portanto, esta foi uma das áreas que eu, por acaso, nunca tinha investigado até aqui, achei fascinante. A minha área de especialização é, de facto, a animação propriamente dita, mas achei fenomenal este tema específico. Primeiro, a questão da teoria dos usos e gratificações. Quem criou, o que é isto que estamos para aqui a falar, por assim dizer, não é? Os pioneiros, neste caso Katz e Blumler, exatamente, questionaram-se o que é que as pessoas fazem com os mass media. Okay? E foi assim que surgiu esta teoria específica. Mas em que consiste a teoria propriamente dita? Insere-se então nos estudos funcionalistas, centra-se na investigação do uso que o receptor faz da informação recebida via mídia de massas e que gratificações tem provenientes dessa experiência comunicacional. Neste caso, e tenho aqui uma citação da doutora Vera França, a teoria dos usos e gratificações vem resgatar o receptor como um sujeito racional que faz escolhas, que pauta o seu consumo pela satisfação conferida pelos produtos mediáticos. Esta teoria tem o mérito de retirar o receptor do papel de passividade conferida pela maior parte dos estudos, e já vamos perceber porquê. Portanto, surge em que contexto, não é? Em que contexto é que surge esta teoria? Portanto, em pleno clima de guerra na década de 1940, isto é, numa altura em que pouca importância era atribuída às consequências dos efeitos da comunicação de massas, isto é, até à data era muito frequente a teoria dos efeitos, que era uma teoria que se concentrava nos efeitos da informação comunicada às pessoas, na altura mais via rádio, e aliás, e todos nós temos conhecimento de que em pleno clima de guerra, como é que esse tipo de informação era utilizada, não é? Com intuitos unicamente políticos, etc. Portanto, era utilizada com os piores, digamos que, com as piores intenções possíveis, não é? À data. Então, a teoria dos usos e gratificações veio tirar um pouco o receptor dessa passividade, ou seja, não é um ser que está ali quieto e que recebe a informação, ok? Apenas. É um indivíduo ativo que também faz escolhas, ou seja, recebi esta informação, vou utilizar isto assim, tirei este proveito desta informação, etc. Okay? Portanto, que tipo de necessidades satisfazem, neste caso, os mídia de massas? Estes autores, Katz, Gurevich e Haas, definiram pelo menos 5 necessidades cognitivas, afetivas e estéticas, integração a nível da personalidade, integração a nível social e evasão. Ou seja, isto são os tipos de necessidades que os mídia de massas, à partida, satisfazem, segundo estes autores. Os primeiros estudos empíricos, tomando como referência esta teoria, e neste caso já me vou focar no tema principal do artigo, que é de facto o desenho animado. Na época era desenho animado, porque era de facto desenho animado tradicional. Onde é que ocorreram? Os primeiros estudos empíricos foram de facto nos Estados Unidos da América, efetuados por académicos, advogados, sociólogos, que se preocupavam com o efeito dos desenhos animados no público infantil. Ou seja, portanto, já vemos aqui, digamos, um afunilamento. Ou seja, as primeiras pessoas que se preocuparam de facto com o envio de informação e que tipo de uso e gratificação o receptor fazia dela foi de facto direcionado ao público infantil. Desde então surgiram imensos novos estudos nesse sentido, imensas novas instituições. Temos 2 delas, em 1968, Action for Children's Television, que se concentrava em pressionar as televisões no sentido de alertar para uma transmissão cuidada dos desenhos animados. Depois, em 1970, Center for Research on the Influences of Television on Children. Neste caso, tentavam entender um pouco como a produção de conteúdo televisivo, como a ação, o ritmo, os efeitos especiais, afetaria a atenção, a compreensão e o comportamento social das crianças. Portanto, são 2 exemplos pioneiros. Agora, no contexto do consumo de animação, não é? Como é que acontecia antes versus agora, não é? O que é que mudou, entretanto?
O cenário, à data, no qual a criança se encontrava exposta aos mass media era, de facto, digamos que a sala de estar, de casa, por assim dizer, onde a criança assistia televisão, mas com todos os tipos de suportes, novos suportes, né, e dispositivos móveis e etc., o espectro contextual no qual a criança está exposta à animação, digamos que se expandiu, não é? Para todo e qualquer lugar, em qualquer sítio onde a criança esteja, tem um dispositivo, está exposta, portanto, ao produto animado. E não só, ou seja, na publicidade, na televisão, etc. Vamos a uma loja, hoje em dia temos ecrãs por todo lado, com animação em todo lado, basicamente, não é? Exatamente, este slide refere exatamente aquilo que eu acabei de referir. Não só se expandiu em termos de produtos, mas em termos de mercados propriamente ditos, não é? Portanto, posto isto, a animação deixou de ser, então, de ter, aliás, o rótulo de material exclusivo para crianças, pois os adultos hoje em dia já estão igualmente imersos no universo animado nos dias que correm. E a animação, estamos a falar apenas não nos desenhos animados, ok? Não apenas nos desenhos animados. Efeitos especiais, motion graphics, etc. Tudo isso é animação. Peço desculpa. Tenho aqui e tal como nos diz Paul Wells, lá está, animation is simply everywhere, não é? Está em todo lado. Neste caso, este autor, Power, em 2009, fez uma espécie de uma recolha dos tipos de mercados onde, neste caso, os computer graphics 3D estariam inseridos. Temos imensos deles, neste caso 8, eventualmente este estudo é de 2009, portanto de certeza absoluta que se calhar hoje em dia, se fizermos novamente esta pesquisa, já vamos encontrar eventualmente mercados ainda mais específicos, não é? Nos quais a animação é utilizada. Neste caso específico e neste artigo, concentramos-nos no grupo do canto inferior direito, que é a 3D Animation for Film and Games, mas inserimos também a animação 2D, neste caso. No que respeita à conclusão propriamente dita deste estudo, ou seja, nós fizemos então um levantamento histórico desta teoria específica e a conclusão, neste caso e no formato de apresentação, consta precisamente nos dados que recolhemos dos vários estudos que consultamos, ou seja, consultamos imensos estudos, grande parte deles foram publicados recentemente em 2017, tentamos ter esse cuidado também para serem estudos recentes, e acaba por ser um pouco o conjunto, o somatório dessas conclusões, desses mesmos estudos, ok? Portanto, no universo então dos estudos consultados, para este artigo, concluímos várias coisas. Personagens animadas têm uma forte influência sobre o público infantil, no sentido em que são criados laços com uma dimensão de relação parasocial. Existem fortes ligações entre as relações parasociais, o encorajamento dos pais, o brinquedo físico, não é, que representa a personagem propriamente dita, a exposição repetida aos mídia nas mais variadas plataformas e relativamente à própria interação parasocial. As personagens facilitam o processo de aprendizagem, proporcionando maior abertura e atividade física e mental por parte da criança. Chegou-se à conclusão também que rapazes e raparigas gratificam-se com propriedades distintas das suas personagens favoritas. Neste caso, e neste estudo específico, os rapazes gratificavam-se muito mais com a capacidade da inteligência e da força física da personagem e as raparigas a atratividade. A presença de crianças, personagens animadas ou fantoches que interagem entre si, a existência de vários cortes de câmara e ainda ações rápidas revelam-se ingredientes de sucesso para a criança aprender a olhar na televisão. E as crianças procuram a televisão como entretenimento e fuga, buscando a fantasia como principal gratificação. O amadurecimento vai trazendo novas necessidades e uma personagem inteligente, os agentes inteligentes neste caso, revela-se mais eficaz em supri-las. A natureza social da interação que envolve a aprendizagem via televisão cria experiências pouco eficazes, mais um estudo que revelou um resultado interessante, muito devido aos timings de pergunta e resposta e o facto de se tratar de produtos pré-gravados. Neste caso, é quando uma criança recorre a um vídeo e esse vídeo é, de certa forma, de aprendizagem, não é? Para a criança aprender qualquer coisa, criam-se ali, digamos que gaps, não é? Entre a pergunta e a resposta, entre a pergunta e a interação da criança, porque é um produto pré-gravado, não é? É um vídeo que está ali em play, a criança até pode responder, mas eventualmente vai responder ou fora de tempo, etc. Portanto, cria-se aqui alguns problemas em termos de aprendizagem. Constatou-se que as crianças continuam a aprender melhor recorrendo a apresentações ao vivo,
também é uma conclusão muito interessante, ao invés de vídeos explicativos. Por outro lado, os adultos procuram significado em todo o plano. Perante cenas incompreendidas, reagem como os mais novos. Isto é, focam-se nos elementos com cores mais garridas, mais estridentes ou nas ações mais evidentes. Nos jogos digitais, estudos demonstraram que as principais gratificações que um utilizador procura com a experiência imersiva no jogo são a competição, o desafio, a interação social, diversão, fantasia e a excitação. A interação é um fator adicional e facilitador no processo de aprendizagem. No entanto, os resultados de estudos empíricos foram mistos, o que revela para já que o universo digital interativo não é um substituto à altura de uma pessoa real na pele de professor. Existem algumas estratégias como a da ação de repetição, contingência e lógica adaptativa, assim como a implementação de personagens conhecidas das crianças ou com as quais têm relações parasociais, no sentido de melhorar a experiência educativa. O fácil acesso aos dispositivos móveis hoje em dia por parte das crianças e o facto de os jogos se terem transformado em pequenas aplicações passíveis de se instalar a qualquer momento e sem qualquer custo implica um papel mediador preponderante por parte dos pais. No caso de adultos, terão de assumir então o autocontrole, não é? Recentemente, e isto foi no final de 2017, o vício no videojogo foi considerado um distúrbio psiquiátrico pela Organização Mundial da Saúde e é um dos grandes problemas que a sociedade contemporânea enfrenta. Por outro lado, eu deixei ali etc, porque as conclusões continuaram, depois eu convido as pessoas a ler o artigo, que é melhor, foram imensos estudos consultados. Por outro lado, e apesar de existirem esforços indicadores no sentido contrário, o videojogo ainda não se conseguiu livrar do rótulo de arauto da violência, isto é, porque grande parte dos estudos focados no videojogo e na relação entre jogador e conteúdo de jogo são muito focados nas reações, na busca de reações se calhar agressivas das pessoas, são todos muito focados na violência. E isto é mais uma das conclusões dos autores consultados. Deixo então o etc, porque de facto poderíamos continuar aqui o dia todo com mais conclusões e deixamos aqui apenas uma última citação, ou seja, esta área, digamos que da animação nas apps, nos videojogos, na animação, é algo que ainda precisa ser muito mais investigada e esta autora diz que de facto ainda estamos muito longe de perceber os efeitos e as gratificações que tomamos, nós seres humanos, adultos ou crianças, no que respeita, digamos que ao recurso deste tipo de artefacto, não é? Portanto, muito mais investigação é necessária. Estas conclusões todas que eu estive a ler nos slides anteriores são pontuais, mas lá está, é um início e esperamos investigar muito mais nesta área, esperamos de facto descobrir muito mais. Tem algumas das referências que podemos voltar a elas quando entrarmos em debate a seguir e pronto, e obrigado.